muito boa tarde para você. Vamos seguir com novas informações do que está sendo destaque no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Esteroides estão sendo vendidos irregularmente no Brasil. Primeiro, que a venda de anabolizantes sem receita é proibida aqui no país. E segundo, que os produtos vêm lá do Paraguai. Os produtos do site com domínio brasileiro da suposta empresa farmacêutica chamada Landerlan, com sede em Lambaré, aparecem disponíveis apenas para consulta. Além disso, informam que os produtos são fabricados de forma consistente e controlada, aplicando padrões de qualidade rigorosos, de acordo com a legislação em vigor do Ministério da Saúde Pública do Paraguai, garantindo que são produtos seguros e de qualidade. Mas ressaltam que a intenção do site é informar sobre valores aos leitores fora do país de origem e jamais induzir ao consumo no país-alvo. Ninguém deve consumir sem prévia autorização médica, já que os produtos Landerlan têm apenas registro de vigilância sanitária do Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social, sem regulamentação no Brasil. Para comprar, basta clicar em Saber Mais. Você é direcionado a uma conversa no WhatsApp com o número de DDD 11, cidade de São Paulo, onde é enviada uma lista com dezenas de hormônios, alguns deles veterinários de uso restrito e sem a necessidade de receita. Em abril de 2023, o Conselho Federal de Medicina proibiu que médicos prescrevam esteroides para fins estéticos e esportivos. Além disso, no site Reclame Aqui, existem diversas reclamações recentes de clientes que acusam a suposta empresa paraguaia de não entregar o medicamento e que o site, na verdade, não se trata do original. O paraguaio, por exemplo, não apresenta o valor dos produtos, como o brasileiro, e fornece telefones e e-mails para contato sem direcionar para aplicativos de mensagens ou vendedores, mas oferece os mesmos medicamentos, incluindo os de uso veterinário. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, houve um aumento de 45% na venda dos 3 principais anabolizantes industrializados: testosterona, cipionato de testosterona e 1-decilato de testosterona. O levantamento usa a comparação entre os anos de 2019 e 2021, de acordo com a apuração e reportagem da Folha de São Paulo, que desconsiderou o ano de 2020 por conta da pandemia de 2019, em que houve fechamento de academias e diminuição no agendamento de consultas médicas. Em 2019, o Batalhão de Polícia de Fronteira, responsável por monitorar a fronteira do Brasil com o Paraguai, em Foz do Iguaçu, fez uma apreensão recorde de mais de 126 mil unidades de medicamentos e também acompanhou uma queda nas apreensões em 2020, com 8.339 unidades e com relativo aumento nos anos consecutivos. Em 2023, foram 48 mil. Vamos agora ao Minuto da Economia de hoje. Antes que alguém diga que esse pensamento é de comunista, é bom avisar que não. É simples questão de justiça. Um relatório da organização não governamental Oxfam mostrou um dado que deveria deixar muita gente, pelo menos, sem graça. Nos últimos 40 anos, a riqueza dos super ricos, que representam apenas 1% da população das 20 maiores economias do planeta, aumentou nada menos do que 45%. Em compensação, eles pagaram 30% a menos em impostos. 2 anos atrás, eles tinham o equivalente a 90 trilhões de reais, 9 vezes o PIB do Brasil. E o que não faltou foi número para mostrar que eles não têm problema na hora de pagar a conta do restaurante. Aliás, eles compram o restaurante. E o país onde fica a sede da Oxfam, que é o Quênia, tem 35% da população subnutrida. Realmente tem alguma coisa errada. Não dá para achar que rico não pode ser rico, mas quando acontece algum excesso, alguém vai pagar a conta. E o mercado não acha ruim, até porque no G20, investir em ações paga menos impostos do que comprar um pedaço de pão ou cortar as unhas. E é sempre assim. Tanto que o nosso vizinho argentino, Javier Milei, está em lua de mel com os investidores, porque enxugou as contas. O lucro dos investidores aumentou. A pobreza também, mas isso fica para depois. Por isso, zerar as contas, como quer o ministro Fernando Haddad, tem 2 lados. Aliás, sempre tem.
Quando a reunião do G20 começar amanhã, em São Paulo, vai aparecer a sugestão para cobrar 5% dos super ricos do planeta inteiro. 5%. Daria para acabar com a pobreza do mundo. Mas será que eles vão abrir mão de tanto dinheiro? E olha só, para além da Maria da Penha, que é considerada uma referência mundial, o Brasil tem uma série de leis aprovadas para o combate à violência contra a mulher. Mesmo assim, continua como um dos países mais violentos para elas no mundo. E um dos entraves é justamente fazer com que essas legislações saiam do papel e sejam efetivamente implementadas. Valéria Carrilho da Silva tinha 35 anos quando teve a vida interrompida pela violência. O corpo dela foi incendiado. Gislaine Aparecida Martins era ainda mais jovem, tinha 30 anos, quando foi morta a facadas na frente dos filhos. As duas morreram em casa, vítimas de ex-companheiros. Os casos foram registrados como feminicídio e, infelizmente, engrossam uma estatística alarmante e que reflete a realidade de um dos países mais violentos para as mulheres. Dados do Estudo Global sobre Homicídios de 2023 apontam que 54% dos assassinatos de mulheres acontecem em contextos domésticos e 66% são praticados por parceiros íntimos. A Lei Maria da Penha vai completar 18 anos em 2024. Considerada pela ONU uma das 3 legislações mais avançadas no mundo, representa uma série de conquistas na proteção das mulheres. Mas, diante do cenário nacional, que ainda é de insegurança, o Legislativo criou ao longo destes anos mais leis que esbarram em um entrave. Muitas nunca saem do papel. Entre as legislações que precisam de efetividade, esta advogada, que é presidente do Instituto Mulher, destaca a implantação de delegacias especializadas com funcionamento 24 horas. Das 492 existentes no país, somente 60 estão de portas abertas a qualquer momento. A violência doméstica acontece no fim de semana, no feriado, após o expediente, à noite, na madrugada. Estatisticamente, o número de violência contra a mulher são nesses horários, são nesses dias da semana. Então, é uma lei que ainda precisa ser realmente, efetivamente implementada. Ela ainda considera acanhada e com necessidade de cooperação por parte das empresas a campanha do sinal vermelho, através da qual mulheres podem sinalizar com um X à mão e apresentar em estabelecimentos como farmácias, agências bancárias e órgãos públicos como forma de pedir ajuda. Já pensando nas futuras gerações, há uma legislação aprovada em 2021 que muda as diretrizes básicas da educação, obrigando escolas públicas e privadas a criarem uma semana de combate à violência contra a mulher em março. Uma alternativa para conscientizar sobre a igualdade de gênero. Não temos visto essa lei ser aplicada. Não temos visto as escolas fazendo esse trabalho ou preocupadas com esse trabalho. A lei é de 2021, nós já entramos em 2024 e até agora nós não vimos efetivamente a aplicação dessa lei. Esses são exemplos de uma lista longa de leis que precisam ser implementadas, regulamentadas ou até mesmo terem suas determinações fiscalizadas. Para a presidente do Instituto, há um descompasso entre o Legislativo e o Executivo, uma vez que os parlamentares criam as leis para atender aos pleitos da sociedade e os governantes não se preocupam em fazer a implementação. Para ela, as campanhas ainda deveriam ir além da divulgação dos números de denúncia, como 180, e esclarecer melhor sobre os direitos das vítimas e punições aos agressores estabelecidos em legislação. Nós precisamos fazer a campanha e o nosso governo federal não faz isso. Todos, você não vê campanhas maciças, campanhas intensivas de existir assim, olha, existe a lei X que se você fizer isso, essa lei vai te punir. Essa lei existe para esse tipo de ato violento contra a mulher. E ainda neste assunto, o número de denúncias de violência contra a mulher feitas pelo painel Ligue 180 cresceu no ano passado, um aumento de quase 26% em relação a 2022.
Segundo dados divulgados pelo Ministério das Mulheres, em 2023, o Ligue 180 recebeu quase 569 mil chamadas. A maior parte delas daqui da região sudeste do país, de onde foram recebidas 288 mil ligações, seguida da região nordeste, sul e, por fim, as regiões centro-oeste e norte, que juntas totalizaram pouco mais de 40 mil chamadas no ano passado. A grande maioria das denúncias dizia respeito a ameaças à integridade psíquica, física, negligência ou violência patrimonial. E o segundo motivo mais comum das ligações foi o impedimento do exercício da liberdade individual, sexual, de crença, laboral ou de expressão. Já no canal de atendimento exclusivo no WhatsApp, implementado no último mês de abril, quase 7 mil mensagens foram enviadas até dezembro do ano passado. Além de denúncias, ambos os canais oferecem orientações sobre os direitos da mulher e os serviços especializados que estão mais próximos dela. A gente lembra aqui que o Ligue 180 é um serviço gratuito do governo federal com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como o WhatsApp. E eu já aproveito para deixar o número dele, que é o DDD 61, número 96-100-180. Outra ferramenta de informação é o painel do Ligue 180, criado pelo Ministério das Mulheres recentemente. O canal online, encontrado no site gov.br, simplifica o acesso à rede de atendimento, com mais de 2.500 pontos de atenção listados em todo o país para suporte às mulheres em situação de violência. E a procura por esses canais tem crescido. Só em janeiro de 2024 foram realizados 48 mil atendimentos pelo Ligue 180 e quase 1.000 pelo WhatsApp. Nesse primeiro mês do ano, foram registradas cerca de 11 mil denúncias. E eu fico por aqui, você acompanha novas informações daqui a pouquinho no Jornal das 18h30. E também às 10 da noite eu te espero ao lado de Alexandre Giaqueto com mais informações ao vivo. Obrigada pela companhia. Tchau.